Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para mais um vídeo aula de programação em C. E nessa aula a gente vai ver alguns conceitos sobre laços de repetição. O que são os laços de repetição na linguagem C? Basicamente, esses laços de repetição, eles servem para você executar trechos de código que precisam ser rodados mais de uma vez, ou por uma quantidade de vezes pré-determinada, que seria um comando específico, ou enquanto alguma coisa não acontece, ou alguma coisa acontece, você vai decidir se você vai continuar executando aquele trecho de código mais uma vez. Então, nesses casos, o que se usa para determinar esse processo de repetição, enquanto a repetição precisa ser feita, é normalmente uma condição lógica que você estabelece em algum trecho de código. Enquanto essa condição lógica é verdadeira, você executa o trecho de código, ou então até que uma condição seja encontrada. Por exemplo, execute uma determinado parte do algoritmo até que, por exemplo, o número A, né, uma variável A que você declarou seja igual a 4. Isso aí seria um exemplo de como você poderia usar um laço de repetição. Aqui tem um pequeno fluxograma que idealiza esse conceito. Você tem o início do seu fluxograma, do seu laço, e o laço passa por um teste condicional. Se o teste for verdadeiro, o laço finaliza. Se não, se o teste for verdadeiro, ele, por exemplo, imprime o valor da variável A e volta aqui para tomar mais alguma decisão. Então, isso aqui é um conceito de laço. Dá-se o nome de laço porque o laço é uma estrutura fechada e a ideia dessa estrutura fechada sugere uma ideia de repetição. Por isso que o nome é chamado em laço. Em inglês, a gente chama isso de loops ou de loop, simplesmente loop. E em C, a estrutura de repetição mais simples, ou uma das mais usadas, é uma estrutura chamada de for. Ela é dada por essa sintaxe. É um trecho que recebe são 3 argumentos que o for recebe. Atenção, o for não é uma função do C, mas ele tem um conjunto de argumentos que tem que ser tratado, ou que é tratado quando o for é invocado, quando o for é executado. Quando é que você usa esse tipo de laço de repetição, ou esse tipo de estrutura de controle? É quando você normalmente precisa executar um trecho de código por uma quantidade pré-definida de vezes. Por exemplo, você tem lá uma quantidade de alunos numa sala de aula, eu tenho 20 alunos, e eu quero ler as idades desses alunos. Como é que a gente pode fazer isso? Você vai usar um laço que vai executar o processo de leitura das idades 20 vezes. E quando você passar pelas 20 vezes, você para. Então essa é a ideia da estrutura for. E a estrutura do for, ela possui 3 condições. É uma palavra reservada, chamada de for. Essa palavra não pode ser usada como nome de variável, ela é reservada da linguagem para fazer esse laço. E você vai colocar entre 2 parênteses, uma condição de inicialização, né, um passo de inicialização, uma condição de teste e o que se chama de incremento. Essas coisas ficam aqui dentro do for porque elas agregam numa linha, basicamente, como é que você quer que o laço inicie, enquanto ele pode continuar, ou até que condição ele pode continuar, e o que deve ser feito após cada finalização do laço. Normalmente, essas estruturas de laço elas estão agregadas com alguma variável que faz ou incremento ou decremento de valores. É assim que você conta quantas vezes você passou pelo laço. E como esses processos de inicializar essa variável que faz a contagem, testar a variável e incrementar a variável que está contando quantas vezes você passou no laço, essas coisas são feitas com muita frequência. Normalmente essas 3 são colocadas ou foram escolhidas para serem colocadas dentro do for. O que é essa inicialização? É um passo inicial que é executado apenas uma vez. Quando o trecho de código chega no for, apenas esse passo é iniciado. Ele é iniciado uma única vez quando você vai entrar no for, e não mais do que isso. Para que se usa essa inicialização? É para você colocar condições iniciais para essas variáveis de controle do laço.
Depois é avaliada uma condição. Se ela for verdadeira, se o que tem aqui for verdadeiro, que normalmente é uma condição lógica, uma estrutura lógica, uma expressão lógica que você coloca nesse for, se a condição for verdadeira, ela executa o que tem dentro do for. Atenção, a condição é executada antes de você entrar no laço. Se você entrou a primeira vez no laço e a condição já não foi obedecida, você sai do laço, você sai do for. Caso contrário, caso a condição seja verdadeira, você segue dentro do laço e só então, depois do corpo do laço ser executado, aí o próprio for executa essa terceira condição que normalmente se coloca aí, são os incrementos dessas variáveis. Elas servem para você fazer a atualização das variáveis de controle de laço. E o laço continua até que a condição seja falsa. Quando a condição for falsa, o laço é finalizado. Esse par de chaves que aparece aqui, ele não é obrigatório caso você tenha apenas um comando para ser destinado ao for controlar. Caso o for controle mais de um comando, você coloca as chaves para dizer que o bloco que você quer controlar está lá dentro. Então, esse é a estrutura do for. E aqui tem um exemplo de estrutura de for, como é que ele pode ser feito. Você tem uma variável chamada de i, que é utilizada para fazer o que se chama de contador ou de incremento. E enquanto o contador está sendo incrementado, até ele chegar em 10, você executa essa instrução printf. E isso é feito 10 vezes. Aqui, por exemplo, ele começa com o i igual a 0 e vai até o i igual a 9. Ele não chega em 10, que quando você tiver o i igual a 10, naquele momento em que o i for igual a 10, que você for tentar passar de novo pelo laço, ele vai fazer esse teste e vai falhar o teste, o laço não vai continuar. Vamos executar esse trecho de código aqui no nosso programa for. Bem simples, né? O programinha que a gente colocou, está lá, o mesmo programa que tem. Vamos executar o for, deixa eu compilar. gcc for.c-o for ./for. Lá, ele passou por esse laço, por esse trecho de código aqui 10 vezes. Então, o que está entre as chaves e a finalização das chaves é o que o for executa. Vamos colocar aqui uma outra expressão para a gente executar novamente. Veja que ele executa o passou aqui várias vezes, uma vez para cada vez que você entra no laço. Agora, se eu tirar isso aqui, vamos compilar novamente para ver o que vai dar. Perceba que a instrução passou, só foi mostrada uma vez, enquanto o printf com o conjunto de i foi mostrada 10 vezes. O que significa isso? É que quando você não coloca o for com as chaves, indicando qual é o início e o final do bloco, apenas o comando, a declaração que vem na linha abaixo, ela é executada, as outras não são. Então é muito comum, quando estou programando, eu prefiro utilizar as chaves porque elas me mostram com clareza, eu delineio direitinho qual é o trecho de código que eu quero executar. O que é que foi feito aqui? Você declarou uma variável local i e quando você for entrar no for, o i assumirá o valor 0. Então, normalmente é assim que a gente controla o laço. Quantas vezes você quer passar por ele? Você inicializa um contador. Eu vou começar o contador com 0. O teste é feito. I é menor do que 10? 0 é menor do que 10? É menor do que 10. Então, ele vai poder executar o que tem aqui dentro. Veja que essa condição aqui não é executada ainda. Só depois que você chama a segunda linha, aqui do passou, que você vai chegar nessa chave. Aí você vai executar novamente o bloco. Mas antes de executar o bloco, esse incremento é feito. Você vai para o i igual a i mais 1, que é o i mais. O i vai receber o valor 1. E aí você vai fazer o teste para saber se o i é menor do que 10. Ele vai executar novamente. Até que porventura chega no momento que o i é igual a 9. Essa linha daqui, ó. O i igual a 9. Quando o i igual a 9, quando o i chega o valor igual a 9, aí o laço ele incrementa o valor de i, o i passa para 10. Quando você retornar novamente ao for,
10 não é menor do que 10, aí você sai do laço. Então, laços são usados, laços de repetição como for, são usados para você fazer incremento de variáveis. Você pode, aqui nesse laço, por exemplo, j igual a 10, você pode inicializar mais de uma variável separando por vírgulas as inicializações. E aqui também, ó, j menos menos, vamos imprimir ij, j igual a %d, j, deixa eu colocar essa quebra de linha um pouquinho mais adiante. E vamos ver quanto é que valem os valores de ij depois que a gente fez essa execução. Vê? Enquanto eu incremento o i, eu decremento o j. Então, a quantidade de variáveis que você pode inicializar e as expressões que você coloca aqui nesse incremento são a cargo do programador, ele que escolhe o que colocar. Entretanto, a condição que você coloca ela é única. Não dá para você colocar mais de uma condição aqui. Isso aí você vai ter que montar uma expressão lógica, se você quiser tratar com o j também, para fazer o teste também dessa variável no momento que ela estiver sendo executada. Então esse é o uso do loop, do for. Ele é simples, bem tranquilo de trabalhar e você consegue também fazer outros tipos de... Vou botar isso aqui um pouquinho para cá. Outros tipos de construção com essas estruturas de repetição. O for é a estrutura mais comum, mas ele é usado para você rodar uma quantidade pré-definida de vezes. Normalmente é para isso que ele é utilizado. Existem outros tipos de repetição, são os laços while e do while. A gente vai mostrar primeiro o while, que é um pouco mais simplificada do que o for. O while ele verifica apenas se a condição que você quer usar para continuar a repetir, ela é válida. Então, primeiro a condição é avaliada. Se ela for verdadeira, você executa o que tem dentro do laço. E se não for verdadeira, você sai do laço. Então, é assim que ele vai operar. Se for verdadeiro, o laço continua. E se a condição for falsa, você sai. Mas primeiro você avalia a condição, para depois executar o que tem dentro do laço. Então, aqui um exemplo de uso do while. O i começa com 3 e enquanto o i for maior do que 0, ele vai imprimindo o valor do i, pede para você digitar um valor novo para o i e depois lê aquele valor que você digitou. Então ele vai rodando isso enquanto o i for maior do que 0. Quando o i for menor do que 0 ou igual a 0, o laço é finalizado. Então quando é que se usa o while? É quando você quer testar uma condição e enquanto a condição for verdadeira, você executar uma série de comandos. Aqui tem um exemplo do while. Deixa eu salvar aqui o for. Aqui o exemplo do while. Vamos executar o while aqui. gcc while.c menos o while ponto barra while. Digite o novo i. Eu vou colocar alguns valores positivos. 4, 5. Veja que ele está lendo. O valor de i está sendo atualizado. 2, 1. Menos 6, saiu do laço. 0, saiu do laço novamente. Então, enquanto o valor for verdadeiro, essa condição for verdadeira, ele continua executando aí o processo de laço. Então, o laço é um tipo de laço de repetição que você pode fazer para testar condições que são verdadeiras. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar aquela série de instruções. É bem simples também o uso do while. A outra condição, o outro tipo de estrutura de controle, ou de laço de repetição, é o do while. Ele é quase a mesma coisa do while, bem parecido também. Só que antes de testar a condição, ele executa o bloco de código. Há situações onde primeiro você precisa executar um conjunto de tarefas para depois determinar se você vai ter que continuar naquelas mesmas tarefas. Em outras situações, você tem que testar se aquela continuação é válida para depois executar o bloco de código. Nessa segunda condição, você vai usar um while. Mas na primeira, quando você primeiro precisa executar o trecho do algoritmo para depois verificar se a condição for verdadeira, aí você vai usar o do while. O do while, aí sim você tem que usar a chavezinha para determinar o que vem dentro da sequência.
A condição seria essa daqui, um exemplo de do while. Depois eu volto lá, aquele slide tem uma coisa importantíssima que a gente tem que prestar atenção no do while. E ele vai ler ou vai executar aquela condição, aquele conjunto de instruções, para depois testar se a condição é verdadeira. Veja que aqui o i é igual a 0. Se eu tivesse um while, aqui ao invés do while, eu já morreria nesse teste, ver se o i é maior do que 0. Eu já pararia por aí porque o teste falharia, claro. Mas no caso do while, primeiro ele vai executar o conjunto de instruções para depois fazer o teste. Vamos executar aqui o do while para a gente ver. GCC do while.c menos O do while. Ponto barra do while. Digito novo i. 2, 3, 1, menos 6. E parou. Então primeiro ele executa o trecho de código. Perceba, ó, primeiro ele está executando o trecho de código. Esse trechinho de código daqui. Até a leitura do valor que eu digitei. É isso aqui tudinho, para depois fazer a execução do que se segue aqui embaixo. É bem simples o conjunto do uso desses laços de repetição. Mas uma coisa importante que tem que ser prestada atenção, muita atenção no do while, gente, é esse ponto e vírgula aqui no final. Ponto e vírgulas em C são chatos de causarem erros, cujo comportamento para o compilador, às vezes é mostrar o erro em uma linha de baixo, ou em algum local um pouco mais adiante. E esse ponto e vírgula, ele é obrigatório no caso do teste do while da condição. Ele tem que estar lá. Se você não colocar, o comando do while não termina. Então ele entende que se alguma coisa aparecer depois, assim por exemplo, deixa eu pegar aquele caso lá. Opa, aqui não. Se você tivesse algo assim, por exemplo, haveria um erro de compilação. E olha, ele está esperando o ponto e vírgula antes do printf. Normalmente os compiladores de hoje estão bem bonzinhos. Eles ajudam bastante a te dar uma informação de onde é que o erro pode estar. Mas como você não colocou o ponto e vírgula, ele entendeu que o comando seria desse jeito. E não existe esse comando em C de um while seguido de um printf. Não sem um ponto e vírgula. Então é importante que você coloque o ponto e vírgula para que a compilação ela se dê corretamente e você consiga executar o seu código. Então esses pontos e vírgulas em C, eles são bem chatinhos. Você tem que prestar bastante atenção nesse tipo de construção que a linguagem te fornece. Então já temos três estruturas, que é o for, o while e do while. E uma coisa legal dessas estruturas, inclusive quando você trata com as estruturas de decisão que a linguagem também possui, é que dá para você trabalhar com tudo de forma aninhada. O que é o aninhamento? O que é que vem a ser um laço aninhado? Um laço aninhado, a gente diz que uma estrutura é aninhada com a outra quando uma estrutura, digamos assim, ela está dentro da outra. Ela roda ou ela executa dentro de outra instrução que você colocou. Por exemplo, aqui você tem um for externo. Esse for vai executar esse grupo de instruções 10 vezes. O que tem dentro dele vai rodar 10 vezes. É o que tem entre esse for até esse printf aqui. Executa 10 vezes. E cada uma dessas 10 vezes vai executar um for outras 10 vezes. Isso a gente chama de aninhamento ou nesting. Então esse aninhamento ele vai permitir que você crie processamentos que vão onde um depende do comando que você colocou para o outro. Então esse processo de aninhamento aqui está fazendo uma espécie de impressão de uma matriz. E são muito comuns para você fazer tratamento de matrizes. As matrizes podem ser bidimensionais, tridimensionais, tem matrizes de dimensões bem complexas. E esse processo é feito de acessar os elementos da matriz. Você faz isso utilizando um laço aninhado. Vamos fazer aqui esse exemplo desse laço aninhado. Ele vai imprimir uma matriz na tela para a gente. Estrutura matricial. Ele vai mostrar aqui, está aqui o nosso exemplo. Vamos ver o que é que isso vai nos gerar. GCC nestedfor.c menos O nestedfor ponto barra nestedfor. Olha que linda, né? Nossa matriz. Parece uma escadinha aqui no meio.
E isso foi feito quando você fez essa estrutura aninhada, variando do igual a 0 até o igual a 10. Você conseguiu fazer a impressão da matriz. No final de cada linha, digamos assim, da matriz que eu quero imprimir, eu dou uma quebra de linha. Então fica uma forma bem bonita e organizada de você fazer a impressão da matriz. E uma coisa legal de você trabalhar com estruturas aninhadas é que você pode fazer isso aqui, ó. Você pode usar a variável que você trabalhou no laço externo para controlar características do laço interno. Olha como mudou agora a nossa estratégia. Você começa com o J variando de I até 10. E aí, quando você varia com o J, né, o J de I até 10, você pode usar o I como parte do incremento daquela variável lá de cima. Isso é muito utilizado quando você vai trabalhar com algoritmos, por exemplo, que vão fazer a ordenação. E o teste tem que ser feito de um elemento que você já tem como, digamos, que a gente chama de pivô, até os outros elementos da estrutura. E isso você pode trabalhar com as estruturas internas da linguagem, dos laços, né? Quando você faz os processos de alinhamento. Dá para utilizar o J para controlar alguma coisa nesse laço externo? Dá. Não é comum acontecer isso, mas você pode fazer também esse tipo de controle, embora seja bem trabalhoso. Ou possa dar problema. Por exemplo, J menor do que 8. Vamos ver o que acontece quando a gente faz esse tipo de construção. Já na primeira condição ele morreu, porque quando você faz o I variar de 0 até 10, aqui você faz o J variar de 0 até 10 também. E quando você faz o J variar até 10 e você sai desse for, para você entrar novamente no for externo, qual é o valor que você tinha para J? O valor que você tinha para J era 10. E ele já parou aqui no teste, porque a expressão é válida se o I for maior do que 10 e o J for menor do que 8. O J só será 0 novamente quando você passar ou igual, ou assumirá o valor de I, quando você entrar no loop aninhado. Aí ele volta ao processo de reinicialização que você tem aqui no início do for. Então dá para fazer esses testes, dá para fazer essas brincadeiras, dá para fazer, mas tem que ser cuidadoso com a forma como você trabalha com as estruturas aninhadas. Dá para você associar e aninhar um laço, um while com um for aninhado? Pode aninhar qualquer tipo de estrutura, não há limitação. Desde que o seu algoritmo peça para que você faça esse tipo de controle. Então, essa é a ideia da estrutura de aninhamento. E outro tipo de coisa interessante que você pode fazer com os laços é fazer um laço infinito. O laço infinito pode ser feito com um dos 3 comandos, ou com o for, ou com o while, ou com o do while. Para que se utiliza laço infinito? Por exemplo, você tem um processo onde o ciclo de vida dele ele se repete indefinidamente até que, por exemplo, o processo, o equipamento que você tenha, seja desligado ou o processo finalize. Por exemplo, um roteador doméstico que você tem na sua casa, ele fica toda hora lendo pacotes da internet, encaminhando para uma das máquinas que pediu aquele pacotinho, ou pegando dados da máquina que está dentro da sua rede, por exemplo, seu telefone celular, lê os dados que você enviou para o roteador e o roteador pega e envia para a internet. Isso é um processo eterno que funciona enquanto o roteador está ligado. Certamente existe um laço infinito lá dentro que faz isso, esse processo acontecer. Isso pode ser feito de 3 maneiras. Com o for, quando você declara o for dessa maneira, nem precisa de inicialização. O teste condicional não há teste condicional para ser feito, então ele executa isso aí indefinidamente. Também não há incremento nenhum para realizar. Então o que tem aqui dentro desse processo, as declarações que são feitas aqui, elas são feitas até o programa finalizar. A outra é com o while. Esse while 1, essa condição aqui, essa condição 1 é um inteiro que será sempre verdadeiro. Lembrar que as condições que você coloca dentro do while e do while tem que ser condições lógicas que gerem inteiros, e inteiros que produzem uma condição verdadeira ou uma condição falsa, ou o do while, que você coloca aqui a condição 1. Então, uma desses 3 casos vai gerar o loop infinito para você. Vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu criar aqui um arquivozinho para a gente experimentar. Include stdio.h int main void for. Está aqui o nosso loop infinito.
printf, alô, só isso, né, para a gente ter noção como é que o loop funciona. Infinito.c, vou chamar esse cara de infinito. Agora vamos rodar botar o bicho para rodar. GCC infinito.c menos o infinito ponto barra infinito. Aí. Ele fica rodando isso até que você digite Ctrl C. Quando você digita Ctrl C no terminal, no programa que você está interagindo com ele, esse Ctrl C é uma instrução que envia um sinal ao processo do programa dizendo interrompa a sua execução. Aí o programa é finalizado. Não há outra maneira de interromper o laço infinito. Ele não para, porque o controle que você tem sobre ele não tem fim. A não ser que você coloque na declaração, claro, algum tipo de instrução que mande você sair do for. E tem como fazer isso. Tem também como fazer. Então dá para você fazer o laço infinito com o for. Dá para fazer o seu laço infinito com o while. Ponto barra infinito. Mesma coisa, né? Funcionou. Ou então com do while. Tá, eu tô laço infinito. Tá? São as formas que você tem de fazer. Isso aqui é uma condição verdadeira, tá? Inteiro igual a 1 é condição verdadeira. Se você colocar 3 aqui, também é uma condição verdadeira. Normalmente a gente coloca 1 porque é um valor que da maior parte da literatura que você vai pesquisar em C, em outras linguagens de programação também, 1 normalmente é um inteiro que denota ou simboliza uma condição verdadeira. E é o que a gente utiliza nesses casos desses loops infinitos. Existem também declarações que não são tão comuns, mas podem ser úteis aí para você fazer algum tipo de decisão, de controle dentro do seu laço de repetição. Elas servem que você mude o fluxo normal do laço. Por exemplo, um for. O fluxo normal do for é ele só parar quando a condição for verdadeira. Ele fica ali dentro toda hora rodando e executando o que tem lá. Mas existem outras 3 condições que permitem você mudar o funcionamento dessas estruturas de controle. Uma delas é a condição break. A condição break ela finaliza a estrutura de controle e sai da estrutura. Quando é que você poderia precisar de uma condição como essa, de um break? É quando você está executando um for e em algum momento você chegou numa condição, eita, essa aqui eu não posso mais continuar. Eu não preciso mais continuar. Chegou uma exceção dentro do meu loop, dentro do meu código. Aí o break vai finalizar o for que você está controlando, a estrutura de controle. Ou melhor, o break finaliza aquela estrutura que você tem e se ela estiver alinhada e você colocar o break dentro do alinhamento, ele finaliza só aquela estrutura do alinhamento. O alinhamento externo não vai finalizar. Então ela serve para finalizar apenas aquela que ela está seguindo. A declaração continue, ele não finaliza o laço de repetição. Ele sai de onde ele está e sai do laço e volta ao início do laço. Há casos onde você pode precisar disso. E uma que é muito rara, a gente praticamente não usa essa expressão, eu pelo menos raramente uso um goto, a gente usava muito isso no passado, quando trabalhava em linguagem como Fortran, que era para fazer o laço só se fazia com goto. Mas o goto ele serve para você saltar da linha onde você está para qualquer outra linha dentro do código, não é nem dentro do laço, é dentro do código. Então, são 3 estruturas de controle que você pode usar e embora sejam um pouco raras, a gente vai mostrar como é que elas funcionam. A estrutura continue, ela funciona quando uma condição, normalmente você usa isso com testes condicionais, e quando uma condição é verdadeira, você executa lá uma opção de continuar, e ela sai dessa linha e volta para o início do for. Veja que esse if aqui, se o if for igual a 5, ele não executa o que tem daqui para baixo. Esse resto de instrução aqui não é executado, ele passa direto. Vamos botar o bicho para funcionar que a gente mostra a execução aqui ao lado e vamos discutindo a operação do programa. GCC, controle laço.c, menos o, controle laço. Então perceba, ele está mostrando aqui no laço, ele está mostrando no laço o valor do i. Se o i for igual a 5,
Não vai mostrar, porque ele não vai chamar essas linhas que tem aqui de baixo. Ele vai voltar para o início do laço. Mas antes de voltar para o início do laço, o que é que ele faz? Incrementa a variável de controle, faz a parte do incremento. Então ele mostra 1, 2, 3, 4, não mostra o 5, passa direto para o 6. E continua rodando até que ele chega aqui no 10. Quando ele chega no i igual a 10, ele não mostra essa linha daqui preparando. Ele pula direto para essa linha que está com um rótulo no início da linha chamado de alô. É esse identificador que você colocou aqui depois do goto. E depois do identificador tem 2 pontinhos. Então ele vai executar a partir dessa linha. Então o contínuo funciona continuando o laço, interrompendo o resto do laço e voltando ao início. O goto pula para uma linha específica. E o break finaliza o laço. Veja que aqui no nosso processo de incremento, quando ele chega em 15, ele passa até essa linha daqui, até o chegou aqui. Quando ele chega em 15, a instrução break é chamada. Diferentemente da contínua, que volta ao início do laço e continua, o break não, ele finaliza o laço. Aí você vem para essa linha aqui de baixo. Claro que não tem comando nenhum, não vai aparecer nada aqui na tela. Mas se a gente colocar alguma instrução, printf, ele vai executar essa instrução e finalizar o laço. Tá lá, conseguiu fazer a finalização do laço e executar o final aqui do código que nós colocamos. E é isso, né? Com esses algoritmos de controle de laços que você tem, dá para montar uma quantidade enorme de algoritmos. A maior parte dos algoritmos em C, o grande grosso da construção de algoritmos, são feitos com essas estruturas. Essas estruturas de controle de laço que nós mostramos e as estruturas de teste condicional que você pode usar para fazer esses testes aí no teu programa. E é isso. Fechamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aqui um pouco dessa aula sobre laços em C++. Em C, perdão, e voltamos aí em outra oportunidade para aprender um pouquinho mais com vocês aqui no nosso canal. Até lá!